Saudações a todos, seja bem-vindo aqui à nossa aula da EBD, classe de adultos. Nós somos a CIB-NADI, né, a Segunda Igreja Batista Nacional em Diadema. Eu sou o irmão Daniel e nós estamos estudando na EBD da classe de adultos as marcas de uma igreja saudável, né? Já estamos na lição 10, hoje já é a segunda aula dessa lição. Então você que acompanhou o vídeo da primeira aula aqui da lição 10 com o irmão Paulinho, já teve a introdução e o tópico 1, né? Então nós vamos direto para o tópico 2 da lição. Essa lição fala sobre discipulado, né, como sendo uma das marcas da igreja saudável. Você já viu aí a parte introdutória, né, e como você ou cada um de nós é um discipulador, né? Então nós vamos direto para o tópico 2, que define aí de uma maneira mais objetiva o que é discipular, né? Eu queria antes só recapitular com você o texto base que ancora essa nossa lição, que está lá em 2 Pedro, né? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 18. Deixa eu colocar aqui na tela para você acompanhar, aqui também ficar fácil. Aí do lado direito da sua tela, grifado em amarelo, verso 18, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. É importante, né, a gente relembrar aqui esse trecho aqui da carta de Pedro, alertando, né, fazendo essa advertência aqui para os irmãos que receberam essa carta sobre o cuidado, né, com aquelas pessoas, com a proximidade com aquelas pessoas que podem nos levar, né, ao erro de cairmos da nossa própria firmeza em relação à palavra. Então, o que ele diz aqui é exatamente, antes de tudo, né, primeiramente, né, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é a parte da preparação, né, a parte de não se desvincular dessa questão de crescimento espiritual. E como isso, principalmente, né? Nos afastando daqueles que podem nos levar aos erros, né? Por não terem os princípios morais, os princípios cristãos, né? Então, Pedro faz esse chamamento para que cada um de nós se guarde, né, da proximidade dessas pessoas, né? Isso vem de encontro aí à introdução da lição, né, que deu aquela noção para a gente de qualidade versus quantidade. A gente, como professor Paulinho da aula passada, disse que a gente costuma desassociar, né, às vezes, dizendo o importante é qualidade, não quantidade. Mas no reino as duas coisas andam juntas, porque as duas são dadas por Deus, né? O crescimento e o conhecer, né? E tanto o crescimento numérico quanto o crescimento individual, espiritual também, né? Então é importante que a gente, na parte do reino, entenda que essas duas coisas têm que andar juntas, né?
Indo então agora para o tópico 2 da nossa lição, a gente vai tentar aí definir o que é então discipular, né? Vamos ver aí o que o autor começa aí para introduzir esse tópico. Começa a dizer, você pode acompanhar aí na tela ou na revista se você tiver. Então vem a pergunta-chave: que é discipular? Milhares de definições complexas e programas intrincados podem ser dados, mas o pastor Mark Dever define de forma surpreendente: discipular é ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Olha só, veja que objetivo e simples, né? De uma maneira clara. Discipular é ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Precisamos parar de complicar. Muitas vezes dificultamos o discipulado para dar a desculpa que é muito complicado, né? E então, discipular não deve ser algo complicado para quem já segue a Jesus, né? Ajudar outras pessoas a seguirem Jesus deve fazer parte da vida daquele que já segue a Jesus. E isso, então, é discipular, não deveria ser uma coisa complicada. E a gente vê ao longo do texto aqui, da narrativa da lição, que o grande erro é se considerar totalmente despreparado, se considerar imperfeito. E a gente vê aqui nos textos, nas referências bíblicas, que o apóstolo Paulo, ou seja, os próprios apóstolos de Cristo disseram isso, né, que ainda não tinham recebido, alcançado essa perfeição, até porque nesse plano do reino aqui, nessa parte que a gente ainda vive do reino de Deus, nessa parte aqui material, essa perfeição a gente não vai conseguir alcançar, mas nós temos que nos aproximar do exemplo de Cristo, né? Então, essa busca já é um discipulado, né? Essa busca já é uma forma de ajudar alguém a seguir a Jesus. Então, continuando aí, para reforçar isso que a gente acabou de dizer, o autor diz: Paulo em Colossenses 1, 28 e 29, dá uma marcada aí nessa referência para você conferir. Paulo diz então que se empenhava, se esforçando o mais possível, segundo o poder de Deus, para anunciar o Evangelho, para apresentar todo homem perfeito em Cristo, anunciar e apresentar, batizar e ensinar. Essa é a bomba dupla, né? Batizar e ensinar, anunciar e apresentar é uma bomba dupla do coração do discipulador, né? Essas duas coisas movem, né? Impulsionam como uma bomba o coração do discipulador. Então veja aí a definição aí grifado em azul. Olha só, discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém. E uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, ou seja, é de propósito, né? É com o objetivo de exercer essa influência, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Então veja, o alvo é grandioso, o autor diz aí, ser como Jesus. Esse é o alvo daquele que é discípulo e daquele que é discipulador, né? Então precisamos ser intencionais. É preciso ter a intenção, é preciso buscar ser um discipulador. Não é algo feito assim de uma maneira descasual, né? Não é algo feito de uma maneira assim não planejada,
né, inconsequente, é algo que deve ser buscado, é algo com o objetivo mesmo de influenciar, de ensinar, né? Então, isso significa que discipular necessariamente envolve tomar a iniciativa. Então, não é algo passivo, envolve buscar uma pessoa que deseja crescer. Então, veja, são as duas coisas. Da parte do discipulador é algo intencional, é algo que envolve tomar a iniciativa, né? Não é passivo, é ativo, envolve buscar uma pessoa, mas buscar e identificar uma pessoa que deseja crescer, que deseja ser discípulo, né? Então, a gente vai ver ao longo dessa lição que a relação entre aquele que discipula e aquele que é discipulado é uma relação próxima, é uma relação de convivência, né? O autor pergunta aí, mas como faremos isso então, né? Então há vários elementos que poderiam ser ditos, mas envolve pelo menos ensinar, corrigir, servir de modelo e amar. Servir de modelo é dar exemplo, né? E amar. Então não há como colocar esse pelo menos essas quatro coisas, ensinar, corrigir, servir de modelo e amar, à distância. Tem que ser próximo, tem que haver relacionamento entre discipulado e discipulador, né? Entre aquele que ensina e aquele que segue, né? E o principal ensinamento nós vamos ver aí que é servir de exemplo. Essa é a fala dos apóstolos, né? Me imitem, né? Vejam aqui como eu faço, né? Vejam aqui como eu tento ser parecido com Cristo, como eu busco servir a Cristo, como eu busco ensinar, evangelizar, levar a palavra, viver, enfim, é necessário esse relacionamento. Então, na visão aqui do autor, no contexto dessa lição que nós estamos vendo agora sobre discipulado, é até difícil, né, a gente colocar no contexto aqui uma turma de discipulado, uma classe de discipulandos. Por quê? Isso é algo errado? É algo que não funciona? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas baseado nisso, né, nesse conceito de proximidade e relacionamento, discipulado é um a um, né? É um discipulador e um discípulo, né? Para que haja essa convivência, para que haja essa maneira mais direta de servir de modelo, né? Então, uma turma de discipulado pode não dar esse contexto de uma forma tão perfeita, tão boa, tão ideal como seria um relacionamento interpessoal direto entre um discípulo e aquele que ensina, aquele que é o discipulador. Mas talvez seja um artifício para que nessa turma de discipulado se identifique né? Se identifique ali alguém que realmente deseja crescer, né? Deseja seguir o exemplo, e aí o discipulador vai separar esse, né, para que ele acompanhe mais de perto. Então há formas, né? Há formas de trabalhar com isso. A gente falou há pouco tempo sobre evangelização, né? E essas lições têm muito a ver com evangelização. A gente falava no início a respeito do crescimento versus qualidade, né? Quantidade numérica, né? Versus qualidade, e quantidade tem a ver com evangelização, né? Imagina se cada um de nós
evangelizasse uma pessoa e conseguisse trazer para a igreja, no sentido de trazer para Cristo, né? Mas na igreja. Então, o número que nós temos hoje de pessoas dentro da igreja, né? É, é, havidas ali como salvos, seria o dobro. Ou seja, se cada um de nós trouxesse mais um. Então, o contexto tá muito intrínseco, né? E nesses tempos, né, de isolamento, de distanciamento, todo esse contexto que nós vivemos, tem alguns meios que a gente precisa buscar, né? Eu tenho exemplos aqui na minha família onde a minha esposa recebeu um telefonema e era alguém querendo fazer uma oração e ler uma palavra, um trecho ali da Bíblia. Alguém desconhecido que se identificou, né? Ligou no telefone, perguntou, né? Se pediu autorização para falar a respeito de uma palavra, de uma palavra de fé, de um trecho da Bíblia, fazer uma oração. Perguntou se ela precisava de algum motivo, se ela queria declarar algum motivo específico de oração. E eu lembro que ela comentou comigo que isso é muito bom, né? Muito bom da parte emocional e do reconforto que aquela palavra naquele momento trouxe. Eu fiquei refletindo sobre esses novos meios, né? Nós recebemos tantas ligações inoportunas, né? Tantas, enfim, tantos contatos incomodando ali, oferecendo consumismo, produtos e fora as mal intencionadas. Então, a partir disso eu vi mais um meio também que pode auxiliar nessa questão do contato para evangelizar, né? No nosso caso aqui, né, esse irmão, lógico, ele encontrou um telefone de uma família já cristã. Mesmo assim, a palavra abençoou muito naquela oportunidade, né? E vez por outra, essa pessoa volta a ligar aqui. Ela mantém o registro, fala: "Olha, lembra que eu falei com você? Eu queria saber se está tudo bem, se vocês estão bem." Nós não conhecemos essa pessoa até hoje, mas Deus tem usado para nos abençoar. E talvez outras pessoas que não conhecem, né, esse irmão, enfim, esse grupo de pessoas e que não conhecem a, a palavra, ainda que não são cristãos, estejam através dessa ferramenta encontrando ali um meio de se achegar a Cristo, né? Por que eu estou falando isso? Porque a parte do discipulador também deve encontrar outras ferramentas nesses tempos. E quem sabe essa possa ser uma ideia, né? Para que a gente, como discipulador, identifique alguém, né? Foi isso que a gente colocou, envolve buscar uma pessoa que deseja crescer, né? E esse como faremos isso, tá aí uma ideia, né? Nesses tempos aí de dificuldade, de proximidade, para que a gente também use a ferramenta o nosso celular que a gente usa para tantas outras coisas, para se aproximar de alguém como discipulador, identificar alguém que deseja crescer, ter essa atitude ativa, essa iniciativa, né? E buscar ali se aproximar, se envolver, manter um relacionamento e então iniciar ali um relacionamento de discipular, né? É, é uma ideia, né, para mim e para você. Continuando aí, é, discípulo é um aluno, então discipular envolve ensinar e guardar tudo o que Jesus ordenou. Em relacionamentos interpessoais, isso acontece quando há conversas espirituais significativas.
Ou seja, na medida que você tem um relacionamento com alguém, você fala sobre várias coisas, você fala sobre a vida, sobre os problemas, sobre o dia a dia. Essa pessoa começa a conhecer você, a sua rotina, e vice-versa, o discipulador principalmente começa a conhecer a vida e a rotina desse discípulo, e neste, né, no meio desse contexto, entra ali sempre uma conversa espiritual significativa que o discipulador deve trazer. Então, não é um contato para você é, falar de uma forma maçante o que é ser um cristão, o que é seguir a Cristo. Lembra que nós vimos primeiro que um dos principais meios é servir como modelo. Então, às vezes, não se precisa falar muito, o que se precisa é servir de exemplo, né? Mas nesse momento onde se envolve o ensino, então ter essas conversas espirituais significativas de forma prática, né? Dentro do contexto do discípulo, ou seja, quais são os desafios, qual é o ambiente do dia a dia, né? E as conversas espirituais direcionadas para esse fim, né? Para esse contexto ali do discípulo. Então, aquele que vai discipular, ele tem que identificar isso, né? E isso só vem, de novo, através do relacionamento, né? E naqueles filmes orientais que a gente assiste às vezes, né? Lembra, você tem sempre um mestre e um discípulo. Então o contexto é ali, né? O contexto é em conhecer, em identificar as fraquezas e discipular, ensinar, né? Nesse contexto, ou seja, de uma forma prática. Então, mais do que conversar sobre a vida, discipular envolve conversar sobre a Bíblia, sobre Cristo, sobre o Evangelho e aplicar essas gloriosas verdades à nossa vida. O que é ensinar? Então, vai depender da necessidade de cada fase da vida da pessoa que está sendo discipulada. Mais do que passar a pessoa por uma classe de doutrina, é ser sensível às áreas em que ela precisa se desenvolver. O que pode ser feito conversando sobre o sermão de domingo, lendo a Bíblia juntos, lendo um bom livro cristão. Então, esse é um exemplo, né? Uma maneira de começar a semana mantendo um contato com alguém que você mantém esse relacionamento aí de discípulo, falando sobre o sermão de ontem, né? Sermão de domingo. Você questiona, né? O que você aprendeu, como isso impactou você, isso modificou alguma coisa para que você inicie essa semana. Aliás, esse é um exercício relevante para cada um de nós, né? Não sair da igreja depois do culto no domingo e esquecer tudo que foi dito lá. Então, veja que é um exemplo, né, para restabelecer ou para estabelecer esse relacionamento, depois de ter identificado alguém que tem esse objetivo de ser discipulado, de crescer, né? Parte do ensino envolverá corrigir em amor erros e pecados, alguns que a pessoa muitas vezes não enxerga e até discorda. É buscar exortar, consolar, admoestar, para que a pessoa viva de modo digno de Deus, que a chama para seu reino e glória. Então veja, não tem como, sem um relacionamento mais íntimo, mais próximo, entrar nesse contexto de corrigir, falar de erros e pecados, né? Colocar ali algumas situações que são erradas na vida desse discípulo que ele próprio ainda não enxerga, ou pior, né, enxerga como algo que não é errado, discorda. Então, o discipulador ele deve estar preparado para isso, né?
para apontar em amor, tentar corrigir isso. E isso, a gente não tem essa brecha, essa entrada na vida do outro se não houver essa proximidade, essa amizade, né? Então, é por isso, né, que é buscar exortar, consolar, admoestar, que é advertir, né, para que a pessoa viva de modo digno de Deus, né? Essa referência aí de 1 Tessalonicenses 2,12, eu queria colocar aqui também, porque eu acho importante. Aí do lado esquerdo, grifado de verde, está assim: exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus que o chamou para o seu reino. O apóstolo Paulo está falando aqui deles mesmos, né, da atividade dele como apóstolo, né? Ele começa lá no 10, dizendo: tanto vocês como Deus são testemunhas como nós nos portamos de maneira santa, justa e repreensível entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que trabalhamos cada um como um pai trata seus filhos. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Então ele fala aqui, olha, dando testemunho, ele fala dele mesmo, né? E continuando, falar a verdade, visando ao amor que procede de coração puro, de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Também tem outra referência importante aí, Timóteo 1,5. 1 Timóteo 1,5. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Mas não está fácil aqui. 1 Timóteo 1,5. Tá aí, tá do lado direito aí grifado também. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera, né? Então, Paulo fala de novo, né, da promoção, né, qual que é o objetivo da instrução, né? O amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de fé sincera. Então, isso deve ser identificado, né? É uma fé sem hipocrisia. Ele continua aí, o autor: talvez chegue um ponto em que a lição sobre disciplina precisa ser aplicada. É aquela lição anterior que fala mais objetivamente sobre a relação da correção de pecados, né? Mas saiba que a maior parte da disciplina que acontece na igreja é informal e restauradora. Então, a função do discipulador é identificar esses desvios, esses erros, essa vida pregressa para começar a moldar, então, um novo comportamento, um novo discernimento, um novo entendimento do que é servir e seguir a Cristo, né? Principalmente, como a gente viu, vai o apóstolo dizer, sendo exemplo. Então, continuando. Além de ensinar e corrigir com palavras, também precisamos ensinar com os nossos exemplos, né? O que a gente já disse. Afinal, Jesus disse que é para ensinar a guardar. O alvo é a obediência. Lógico que nosso exemplo só é válido conforme reflete a Cristo, que nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Isso vai envolver ser hospitaleiro e receber a pessoa em nossa vida. Então agora está sendo prático, né? Aquilo que a gente já vem falando a respeito de relacionamento, essa necessidade de proximidade daquele que discipula com o discípulo. Então vai envolver receber a pessoa em nossa vida, receber o discípulo em nossa vida. Então aí não vai ter mais como disfarçar, né? Não vai ser mais só faça o que eu faço e
Aliás, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. A pessoa vai estar vendo a nossa atividade, né? Então não tem mais como só dizer, tem que viver. Além de receber a pessoa na nossa vida, na nossa casa, em nossos relacionamentos familiares, jovens e adolescentes de famílias desestruturadas, por exemplo, poderão ver como um pai piedoso lidera um culto familiar. Moças que são discípulas poderão testemunhar como uma mãe, por exemplo, de 3 crianças faz para lidar com elas. Isso não significa que seremos modelos perfeitos, mas que até em nossas fraquezas poderemos dar exemplos de arrependimento e fé. Irmãos, é assim, é com a convivência, né? Esse discípulo deve ser acolhido como alguém próximo, como alguém da nossa casa, do nosso convívio. E aí é que está, né? Aí é que está o desafio de nós abrirmos a nossa vida, abrirmos as nossas portas como um discipulador para acolher alguém, para ensinar alguém, né? E como isso é importante, né? Então, cabe a cada um de nós aí pensar como identificar e como ter essa disposição de ser um discipulador, né? Outro dia eu estava lendo um livro a respeito de liderança na igreja, né? Liderança no contexto da igreja. E o autor do livro, um pastor muito bom nesse tema, diz que é quase inútil preparar alguém para a liderança a partir de um momento onde você identifica que precisa estabelecer uma liderança, estabelecer alguém até que possa substituir você como líder na igreja e tenta preparar essa pessoa a partir desse momento. Dificilmente dá certo. E essa preparação para a liderança vem muito antes, vem de acompanhar, às vezes, desde a mocidade, desde a infância. E essa liderança vai se formando, né? Até quando chega um momento onde aquele que é o exemplo, né? Aquele que é o mestre, ele identifica naquele que foi acompanhado, naquele que foi preparado, naquele que ele observou, a condição para ser líder, para substituí-lo, para, enfim, exercer a liderança. Mas veja, foi todo um caminho percorrido, né? Então, é mais ou menos o que acontece também na questão do discipulado, né? Então, além de corrigir, de ensinar, né, da parte das palavras, da parte teórica, da parte da experiência, também é ensinar com os nossos exemplos, né? É, por fim, envolve amar, né? O primeiro tópico, né, o professor Paulinho falou a respeito disso daí. Envolve amar, envolve receber em seu coração e gostar de estar juntos. Envolve chorar nas dificuldades e ser ombro amigo da morte de um parente próximo, por exemplo. Envolve alegrar-se com as bênçãos de um nascimento de um bebê, por exemplo. Envolve se importar e buscar os interesses daquela pessoa. Então, é intimidade. Envolve relacionamento. Saber quais são os objetivos e quando você sabe que alguém que é próximo de você, que você tem intimidade, conquistou algum sonho, algum objetivo, que bom você chega e fala, eu sabia quanto isso era importante para você, eu acompanhei isso, eu aconselhei em relação a isso, que bom que deu certo, que bom que conseguiu, olha que bom que você recebeu essa bênção, que bom que nasceu esse filho, né? E ser o ombro amigo também é coisa de gente próxima, é coisa de gente de dentro, de perto, né? Chorar junto, né? Nas angústias, nas tristezas, nas lutas. Então, não há como desassociar.
é isso a vida entre aquele que é o discipulador e o discípulo, né? Esse é o relacionamento. Envolve ser paciente com as imaturidades e agir com bondade, ser compreensivo, né? Envolve orar continuamente e até mesmo sofrer como que dores do parto, até que Cristo seja formado naquela pessoa. Então essa relação é parecida com uma relação de pai e filho, né? De mãe e filho, nessa parte de se importar, né? Nessa parte de ser amoroso, de cuidar, né? Envolve isso, né? Discipulado não é um programa, né? Então, não que você deva esquecer o programa discipulado, aquela cartilha, enfim, aquela fórmula de discipulado que você tem, que você aprendeu, que você participou. Não é isso. Isso pode sim contribuir a entender, como nós estamos fazendo aqui hoje, entender o que é ser um discipulador. Mas basicamente não é um programa. O discipulado é um relacionamento com a outra pessoa, com aquele que busca crescer, com aquele que busca ser um discípulo, né, até que ele esteja preparado, e é um relacionamento centrado em Cristo. Amém? Então nós estamos encerrando esse tópico. Tem duas questões aí para a gente refletir. E o último tópico da próxima semana vai encerrar, né, essa lição 10 e traz as implicações, né, como todas as marcas, né, a gente sempre estuda as implicações para a vida da igreja. Então, quais são as implicações do discipulado para a vida da igreja? A gente vai ver para encerrar essa lição. Para a gente refletir, olha, tá aí para você essas duas questões aqui, ó. Você achava que o discipulado era complicado? Como a definição do pastor Mark Dever o ajudou? Você quer ver de novo a definição? Diz assim, ó, discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, de modo proposital, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Exercer uma boa influência espiritual sobre alguém para que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Essa definição ajudou você a entender o que é discipulado? Que bom se a sua resposta for sim. E que bom também se você tiver mais dúvidas sobre isso. Eu espero que a gente possa conversar mais sobre isso, sobre discipulado. Eu te lembro que no início da lição, o primeiro tópico foi a respeito de cada um de nós como discipulador. Dizia, você é um discipulador, né? É o que devemos buscar. E o que mais podemos fazer em um discipulado? Eu acho que cabe bem nessa reflexão dessa resposta aí a parte de vida espiritual, de exemplo, de convivência em um discipulado, como que a gente pode agir para então ensinar, conduzir aquele que está ali nessa posição de discípulo nosso. Amém? Então nós continuamos na próxima aula. Eu, como sempre, excedi um pouco o tempo, peço desculpas, mas eu espero que você tenha aproveitado, tirado proveito dessa aula, que tenha te abençoado e tenha sido esclarecedora para você, assim como foi para mim.
tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, uma semana debaixo da proteção do nosso Senhor. Graça e paz a todos.